Era uma manhã comum em Florida Keys. Em janeiro de 2024, o sol já começava a refletir sobre as águas calmas e cristalinas do sul da Flórida. Mas para Rebecca Hall, uma moradora local apaixonada pela natureza marinha, aquele dia ficaria marcado para sempre. Enquanto caminhava pela praia, ela avistou algo incomum menos um tubarão-serra. Um animal raro e considerado ameaçado de extinção, estava nadando em águas rasas, girando sobre si mesmo de maneira descoordenada. Rebecca, inicialmente maravilhada por estar tão próxima de uma espécie tão difícil de encontrar, logo percebeu que havia algo de errado. O animal parecia desorientado, como se estivesse lutando contra algo invisível. Seus movimentos erráticos não se assemelhavam a nenhum comportamento conhecido para a espécie. Poucas horas depois, o tubarão-serra foi encontrado morto na mesma praia. Ela filmou tudo e publicou nas redes sociais. Em questão de dias, outros relatos semelhantes começaram a surgir em diferentes pontos do litoral da Flórida. Golfinhos, peixes-boi, tartarugas marinhas e até arraias começaram a ser encontrados mortos ou agindo de forma anormal, nadando em círculos, subindo à superfície de maneira abrupta ou simplesmente flutuando, como se tivessem perdido o controle do próprio corpo. E foi aí que o mistério começou. A onda de mortes inexplicáveis durante os primeiros meses de 2024. Mais de 130 animais marinhos foram encontrados mortos nas regiões de Miami, Naples, Sarasota e até ilhas mais afastadas como Key West. A maioria sem sinais de ferimentos visíveis, sem marcas de redes, anzóis ou cortes, simplesmente morreram. Biólogos e cientistas locais foram acionados. No início, acreditou-se que poderia se tratar de um surto viral ou até uma maré vermelha, um fenômeno causado por algas tóxicas que ocasionalmente afeta a costa da Flórida. Mas nenhuma dessas hipóteses se sustentou. A água foi testada e os níveis de toxinas estavam normais. Os exames feitos nos corpos dos animais também não apontavam nenhum patógeno específico. Tudo parecia estar inexplicavelmente em ordem. Mas os animais continuavam morrendo. O comportamento incomum além das mortes, o que mais intrigava os especialistas era o comportamento estranho dos animais antes de morrerem. O caso do tubarão-serra foi apenas o primeiro de muitos. Câmeras subaquáticas e relatos de mergulhadores registraram golfinhos colidindo com pedras em alta velocidade, como se tivessem perdido o senso de direção. Peixes-boi nadando em círculos, sem avançar. Tubarões nadando de barriga para cima, algo extremamente raro. Tartarugas tentando sair da água como se estivessem fugindo de algo. Essa sucessão de comportamentos anômalos reforçava uma hipótese. Algo invisível ou imperceptível estava afetando o sistema neurológico desses animais. Mas o que? As primeiras teorias, diante da ausência de respostas concretas, começaram a surgir teorias, algumas bastante plausíveis, outras verdadeiramente assustadoras. Poluição invisível. Alguns cientistas sugeriram que a causa poderia estar relacionada a nanoplásticos ou resíduos químicos invisíveis, que não são detectados facilmente pelos exames padrões. Eles estariam se acumulando no organismo dos animais ao longo do tempo, interferindo no sistema nervoso central. Porém, isso não explicava a rapidez com que os sintomas apareciam, nem o fato de que alguns dos animais afetados estavam em regiões teoricamente preservadas. Ondas sonoras submarinas, outros apontaram para atividades militares secretas ou testes de sonares de alta frequência que podem desorientar os animais marinhos, especialmente golfinhos e baleias, que dependem da ecolocalização. Essa teoria ganhou força quando pescadores relataram ouvir sons estranhos vindo do fundo do mar em noites específicas. Mas os militares negaram qualquer tipo de operação incomum naquela região. Experimentos não revelados. E como sempre, quando o mistério aumenta, teorias mais sombrias começam a surgir. Algumas pessoas acreditam que essas mortes podem ser resultado de experimentos secretos envolvendo manipulação genética, testes com bactérias modificadas ou até inteligência artificial submarina sendo testada em ambientes naturais. Seria absurdo, talvez. Mas e se não for, os animais estão fugindo? Outro fenômeno começou a chamar a atenção a partir de abril. A ausência de espécies normalmente abundantes. Pescadores locais e guias turísticos relataram uma queda repentina na presença de golfinhos, tartarugas, arraias e cardumes de peixes. Muitos acreditam que os animais estão fugindo para águas mais profundas, como se estivessem tentando escapar de algo. E os que não conseguem acabam morrendo. Até aves marinhas, como pelicanos e gaivotas, foram vistas mergulhando em águas rasas e não emergindo mais. Quando os corpos eram encontrados, os pulmões estavam colapsados. O que eles estavam tentando caçar ali embaixo? A reação da comunidade científica. Apesar da pressão popular, os órgãos ambientais norte-americanos demoraram a se posicionar. Apenas em maio de 2024, foi criado um comitê de investigação liderado por cientistas da Universidade de Miami em parceria com a NOAA. Eles divulgaram um primeiro relatório com 3 pontos principais.
O fenômeno é real e contínuo. Não há evidência direta de patógenos ou agentes químicos conhecidos. Há indícios de interferência sensorial ou neurológica de origem ainda indefinida. Ou seja, eles sabem que algo está acontecendo, mas ainda não sabem o que. A pergunta que não quer calar Rebecca, aquela mulher que encontrou o primeiro tubarão-serra morrendo em janeiro, hoje lidera um grupo voluntário de vigilância costeira. Ela já presenciou 7 novos casos semelhantes desde então. Em entrevista a uma rádio local, ela desabafou: "É como se os animais estivessem tentando nos avisar de alguma coisa, mas ninguém está ouvindo. E agora, eles estão sumindo. Será que estamos diante de um alerta ecológico global? Será que algo que a ciência ainda não compreende está alterando o comportamento marinho de maneira irreversível? Será que existe uma nova forma de vida, um experimento ou até uma ameaça natural silenciosa se manifestando nos oceanos?" Final com chamada para engajamento. As respostas ainda não foram encontradas. A cada dia, mais um animal marinho é encontrado morto nas praias da Flórida, e até agora ninguém foi capaz de explicar exatamente o que está por trás disso. Seria apenas coincidência? Uma nova doença? Ou estamos prestes a descobrir algo muito maior e muito mais assustador do que poderíamos imaginar? E você? Acredita que a ciência vai conseguir explicar o que está acontecendo? Ou acha que estamos diante de algo que desafia tudo o que conhecemos? Deixe seu comentário aqui embaixo. Curta o vídeo e siga nosso canal. Você não vai acreditar mesmo para mais histórias incríveis como essa.